Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai trazer o quadro Análise de Corte e a gente vai analisar o corte do Robert Downey Jr. O corte do Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. Eu conheço ele como Homem de Ferro, tá? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, o primeiro corte que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui. Se vocês observarem esse corte, ele tá bem equilibrado, né? Dá pra ver que tanto a lateral quanto o topo tá praticamente do mesmo tamanho. A minha primeira observação é em relação ao cavanhaque. Geralmente ele tá, né? Quando ele faz o Homem de Ferro, ele tem um cavanhaque que alonga um pouco mais o rosto dele. Mas aqui, como ele tá sem, o rosto ele encolhe um pouco. Uma observação bem interessante é que se tu olhar o cabelo de frente, a parte do topete dele não é a parte mais alta, é um pouco mais pra trás. Se vocês observarem aqui, ó, é como se fosse a terceira mecha. Quando tu pegas de frente para trás, a terceira mecha dele tá maior. E isso pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, erro do barbeiro ou do cabeleireiro. Segundo, com a intenção de chamar a atenção um pouco mais atrás. Que aqui para ele é até um pouco interessante porque ele tem um pouco mais de entrada aqui, o cabelo dele é um pouco mais para trás. Se eu evidencio demais o topete, pode evidenciar também demais essa entrada. Então, pode ter sido uma boa escolha, tá? Vamos considerar aí. Eu teria que ver ao vivo, mas dá pra passar esse modo que eles deixaram o corte de cabelo dele. Mas isso fica bem nítido pra gente, que quando a parte de trás ela tá maior do que o topete ele dá uma murchada, né? Ele não fica tão grande. Então bastante cuidado quando vocês forem cortar. Essa outra foto aqui, cortaram o cabelo dele com facão, né? O negócio que tá bem estranho. Se vocês observarem, a lateral dele tá bem comprida e a parte do topo dele tá um pouco maior do que o anterior, né? O topete tá dando destaque, mas ele tá bem desfiado. Então tem uma diferença considerável de volume entre lateral e topo. Isso faz com que evidencie a entrada dele. Se tu observar na foto anterior e nessa foto, aqui parece que ele tem uma testa enorme, pelo fato de deixar muito volume na lateral. Portanto, quando for cortar um cabelo de um cliente que ele tem a testa um pouco maior ou ele tem uma entrada, muito cuidado com essa lateral. Essa foto explica perfeitamente isso, né? Como evidenciou a entrada dele, ele ficou com muito mais testa. Outra questão é que o cavanhaque, ele alonga e afina um pouco mais o rosto e também traz mais evidência para a parte da testa. Então bastante cuidado com esse volume na lateral. Alguns cabelos fica legal, outros cabelos nem tanto. Ainda mais que eles desfiaram a parte de cima. Dá para ver que tem textura na parte de cima, no topo, né? Isso tira muito o volume dele e deixa com muito volume a lateral. Onde tem mais, onde já tem mais normalmente que a lateral, quando tu tira volume em cima e não tira na lateral, parece que tem ainda mais volume. Tu dá ênfase nessa parte. Então muito cuidado. Essa foto, cara, essas duas fotos, elas mostram bem o extremo e como um corte de cabelo pode mudar sim a expressão do ator, aqui no caso, ou do teu cliente, certo? Agora, nessa foto aqui que ele tá como Homem de Ferro, olha como tá interessante o cabelo dele e muda completamente até a questão da testa, né? Dá pra ver que quase não tem testa, como o rosto dele ficou muito mais equilibrado, apesar de ter Photoshop aqui, mas tudo certo. O cabelo, o que ele apresenta, o que ele mostra pra gente? A lateral bem raspada, dando muita evidência pro topo e principalmente para o topete. Aqui ele passa muito mais força. O corte, ele é quadrado, não é arredondado, passando ainda mais força. É um personagem de força, né? Que bota presença, que se impõe. Então o corte faz todo sentido ser esse daqui. O topete na parte de trás já não funcionaria nesse caso. Ele tem que ser na frente realmente para mostrar muita força. É como se tivesse colocado uma coroa na cabeça dele, como se fosse o rei, onde ele realmente se impõe e mostra bastante força para todo mundo que observa ele. Isso é o que diz o visagismo. O undercut, ele traz muito essa característica de eu cheguei no ambiente, eu já me imponho sobre o ambiente pelo fato de estar com undercut e estar com esse destaque, como se fosse, né, de uma forma fictícia, como se fosse uma coroa de rei. Então aqui faz absolutamente todo sentido e nessa foto, mais do que todas as outras, dá para sentir como a gente muda demais o rosto do cliente, toda a personalidade do cliente, né, o tipo de força que ele muda, a questão da testa praticamente não tem aqui, né, ficou bem equilibrado, ficou muito bacana. Eles preservaram muito o topete, principalmente conexão topete lateral foi bem feita, até o topete lateral dos dois lados eles estão levemente desconectados para que dê ainda mais impacto quando tu olha de frente essa foto aqui. Então fez todo sentido para mim na parte do Homem de Ferro e essas três fotos mostraram muito como tu tens que tomar cuidado quando tu vais cortar o cabelo de um cliente. Até mesmo a questão de um topete à frente e um topete atrás.
Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido, né? Deu pra ver as evidências das 3 fotos, como modificou. Eu já falei isso várias vezes aqui nesse vídeo pra vocês. Tomem bastante cuidado, qualquer tipo de puxada de mecha errada, tu transforma o cabelo do cliente, o rosto do cliente, muitas vezes a personalidade do cliente, dependendo do nível psicológico que ele tá. Então toma bastante cuidado quando tu for cortar um cabelo. É uma responsabilidade grande que a gente tem, realmente. Então tu tem que tomar cuidado, tem que entender tecnicamente como tudo funciona, né? Como que a gente vai deixar quadrado, arredondado, por que eu devo puxar a mecha para frente, ou para trás, ou para o lado. É muito importante que tu entenda absolutamente tudo o que acontece, que tu não fique com dúvida, que quando tu vai fazer, tu não sabe o que vai acontecer depois de tu dar a tesourada. Não, antes de dar a tesourada, tu precisa entender para que tu chegue no nível de cortar um cabelo de um cara desse, por exemplo, né? De transformar ele para de repente para um filme, ou sendo um pouco mais realista, o cara vai para uma peça de teatro ou vai atender um ator que vai fazer uma novela na Globo, por exemplo. Tu precisa entender e compreender como é que tu tens que deixar o cabelo dele, porque tu vais transformar a personalidade do cara e como as pessoas enxergam ele. Isso é muito importante e isso precisa de precisão na hora do corte, e tu só consegue isso através de estudo. Não tem outro jeito. Felipe, vou ficar aí treinando a vida inteira e tal. Tu pode até treinar a vida inteira, ganhar habilidade, mas para compreender mesmo tem que estudar. Eu estudo direto para que eu consiga cada vez mais compreender melhor como funciona um corte de cabelo e me tornar um barbeiro ainda melhor. Bacana? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like aí pra gente. E se tiver alguma sugestão de um personagem ou de um ator ou de um jogador de futebol que tu queiras que eu fale sobre ele, coloca nos comentários aqui que a gente vai ler, vai observar e vai fazer. Bacana? No mais, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.